Olá pessoal, mais uma aula aqui de Sociologia para vocês. Nas aulas anteriores a gente tinha visto um pouco das transformações dentro da sociedade, principalmente na passagem do medievo para a sociedade capitalista, que influenciaram o surgimento da Sociologia. A gente viu também por que a Sociologia é, de fato, uma ciência, né? Ela trabalha com métodos, com conceitos, com objetividade. E hoje a gente vai dar início às aulas sobre 4 dos grandes pensadores, né, que marcaram esse surgimento e a institucionalização de fato da sociologia como uma disciplina. O primeiro que a gente vai ver, como vocês podem observar aí no slide, é o Comte. Então a gente vai falar de sociologia e de positivismo hoje. Bom, vamos começar com uma breve biografia, porque é sempre importante vocês entenderem que esses pensadores, eles não surgiram do nada e o que eles estudam, né, como eles estudam, também não surgiu do nada. A escolha do nosso objeto vai muito também do contexto onde a gente está inserido. Tá? Então, se eu sou uma pessoa, né, que, por exemplo, venho de uma família camponesa, estou inserida ali, né, naquela questão da agricultura, da luta por terra, etc., eu vou fazer um movimento de ter muito interesse, por exemplo, por essas discussões em torno das questões políticas, sobre isso, questão de reforma agrária e assim sucessivamente, tá? Com esses autores não é diferente. Por isso que é importante a gente pensar um pouquinho, pelo menos brevemente, a biografia de cada um deles, né? Para entender por que eles chegaram até onde eles chegaram. O Comte, ele vai ser um filósofo francês que viveu entre 1798 e 1857. Ele é considerado como o primeiro filósofo da ciência, né, no sentido moderno, e o fundador da sociologia. Ele vai ter, então, ali, ele tem essa função, né, histórica, considerado como o fundador. A gente vai ver que ele não é considerado, por exemplo, o pai da sociologia é considerado o Durkheim, como a gente vai ver na aula sobre ele, mas o Comte é entendido como sendo o fundador, né, da sociologia. Ele estava vivendo, como vocês podem perceber aí pelo ano, um contexto social bastante efervescente, né, de transformações, marcado por várias greves, marcado por revoluções sociais também, né, que vocês devem ver algumas nas aulas de história. Ele foi, além de filósofo, né, um economista, um historiador, né, um escritor e, obviamente, também um sociólogo. Ele afirmou que os fenômenos sociais podem e devem ser percebidos como obedecendo a leis gerais. Aqui a gente vai ver que o Comte ainda estava muito influenciado pelas ciências biológicas, que era algo bastante em voga no período dele, né? Lembrem-se que até aqui você não tinha a sociologia como uma disciplina, com um método formulado, como uma ciência, né, com um método de estudo. Era preciso desenvolver esse método antes da sociologia ser entendida como uma ciência. Então, inicialmente, a gente vai ver que autores como ele, como o Durkheim, são muito influenciados pelos métodos das ciências biológicas, trazendo um pouco disso para dentro do pensamento social, né? Então, ele defendia, né, que os fenômenos sociais devem ser percebidos como obedecendo a leis gerais. Entretanto, isso não equivale a reduzir os fenômenos sociais a outros fenômenos naturais, tá? Não significa que é a mesma coisa, são fenômenos diferentes. Então, a primeira tentativa de formulação da sociologia, né, em termos de sistematizar um conhecimento, veio do Comte, que é o que ele vai chamar, né, ele não chamava de sociologia, ele chamava de física social, e aqui já tem um pouco, né, dessa influência ali das ciências consolidadas de até então. E aí, uma observação, né, que eu até já comentei um pouco com vocês. A sociologia, ela só vai se constituir mesmo enquanto uma ciência, né, com um método próprio, né, a partir do Durkheim, né? Mas o pontapé inicial é aqui do Comte, então é por isso que é muito importante que vocês entendam um pouco do pensamento dele. E aqui no próximo slide, como vocês podem ver, a gente vai falar um pouco, né, da questão do determinismo kantiano. A filosofia, né, pós-Kant deu origem a 2 vertentes distintas dentro do pensamento. Lembrem-se que o Kant e o Hegel, que vocês provavelmente vão estudar nas aulas de filosofia, são 2 dos maiores filósofos, né, que já existiram no pensamento filosófico e são extremamente importantes
para entender as sociedades que vieram depois deles, principalmente a sociedade moderna e o Estado moderno. Então, a filosofia pós-Kant deu origem a duas vertentes distintas ali, tá? De pensamento: materialistas e positivistas. De um lado, e do outro lado, idealistas. Os materialistas, muito brevemente, vão dar foco nas questões materiais, concretas da realidade. O positivismo a gente vai ver aqui brevemente, enquanto os idealistas estão muito presos a ideias abstratas, ao mundo das ideias, tá? E aí, vamos ver aqui no slide a questão do positivismo. O positivismo, ele se originou no século XIX, né? Que foi um ponto de transformações sociais, né? Lembrem-se que nessa passagem, né, do 19 para o 20, ali você tinha uma efervescência também, né, social muito forte. Então, esse século foi um ponto de transformações sociais, de transformações econômicas, de transformações políticas e de transformações ideológicas, tecnológicas, científicas também, bastante profundas, por conta justamente da consolidação da sociedade capitalista, que eu havia falado para vocês nas aulas anteriores. A Revolução Industrial, por exemplo, do século XVIII, né, vai proporcionar um cenário de entusiasmo com a razão, né, com a questão da ciência, do desenvolvimento da técnica, né? Então ela vai gerar esse entusiasmo com a razão e a crise também na passagem do 18 para o 19. E aí, durante essa Revolução Industrial ali no século XVIII, ela vai ser expressa tanto pelo poder da burguesia quanto pela eficácia dessa ciência moderna, inaugurada justamente nesse século anterior. E aí a gente pode perceber um pouco isso quando a gente estuda, por exemplo, né, além da Revolução Industrial também, né, Revolução Burguesa, como se deu o início aí, né, da Idade Moderna. Então, a ciência aqui nesse momento já era considerada uma fonte segura de conhecimento, ela já era valorizada. E junto com a ciência, a técnica também se tornam aliadas para modificar a realidade que existia até então, tá? Que eu também falei um pouquinho disso com vocês na aula passada. Então, há alguns princípios que vão marcar muito esses processos de transformação da sociedade, né, inspirados na ciência e na técnica. São a objetividade, o relativismo, a compreensão da realidade, né, numa relação ali contínua entre o abstrato e o que é concreto, entre o objeto e entre o sujeito ali naquela realidade. E o cientificismo, ou seja, a ciência é considerada o único conhecimento possível e o método das ciências naturais o único que é válido até então, devendo ser estendido a todos os campos de investigação. Por isso, nesse período, os primeiros cientistas sociais ainda estão muito influenciados pelos métodos das ciências naturais, antes de desenvolver um método próprio para a sociologia, como Durkheim vai fazer e outros autores depois dele, principalmente o Weber e o Marx, que a gente também vai ver. E aqui, no próximo slide, como vocês estão vendo, a realidade seguiria, né, dentro dessa lógica de pensamento aqui, nesse momento, a realidade seguiria uma linha histórica linear, evolutiva, tá? Ou seja, pensem em uma linha reta. A história iria se desenvolvendo de um ponto menos desenvolvido para um ponto de progresso, de desenvolvimento e assim sucessivamente. Como nesse contexto você tem uma intensa valorização da ciência, principalmente as ciências naturais, autores como Darwin, né, que vocês provavelmente já estudaram em biologia, e a teoria dele, por exemplo, da evolução, eram bastante influentes. Então aqui era muito comum pensar a história, né, dentro de uma linha linear. E lembre-se também do que eu falei nas aulas anteriores, que a ciência ela vai se desenvolvendo pelos embates entre essas noções e o surgimento de novas noções. Então, aqui você vai entender essa história como uma linha linear, mas lá na frente depois, principalmente com a origem da antropologia, a gente vai ter um questionamento disso e a história vai ser passada a ver de forma diferente, ok? Porque essa linha de pensar a história de forma linear, depois desagou em um entendimento de que existiriam sociedades e grupos humanos, né, inferiores e superiores, o que deu origem, por exemplo, a diversas formas de preconceito, racismo, etc. Por isso foram desconstruídos posteriormente. Mas aqui
né, até esse momento, a realidade, né, era vista como seguindo essa linha histórica linear de caráter evolutivo, movimentando-se entre momentos de ordem e de progresso, tá? Por isso, né, todo grupo social passaria por 3 estágios de organização social, né? Já que a história era vista dessa forma, você teria 3 estágios de organização. E quais vão ser esses 3 estágios, né, que vão ser chamados de lei dos 3 estados? O estado teológico, o estado metafísico e o estado positivo. O que vai ser cada um deles? Olhem, observem aqui no slide. O estado teológico, né? Nele, as explicações são dadas a partir de uma causa sobrenatural. Então, um Deus, por exemplo, é que fez esse fenômeno acontecer, né? A ordem aqui é de caráter absoluto. O outro estado é o estado metafísico. Então, os agentes naturais são substituídos por forças abstratas. Então, noções absolutas pelas quais se procura explicar a origem e o destino do universo. Então, a dúvida aqui começa a surgir e logo você tem essa ideia de progresso. Por fim, a gente tem o estado positivo. Então, as ilusões são superadas pelo conhecimento científico das relações invariáveis dos fatos, por meio de observações e de raciocínio lógico, visando alcançar leis, então uma ordem, né, uma ordem que vem da ciência. Seria a maturidade do espírito humano, caracterizado agora ali, né, por essa racionalidade científica. E a sociologia seria a ciência, dentro dessa concepção aqui do Comte, que estabeleceria esse momento, né, esse momento de estado positivo para a humanidade. Por isso ele dava tanta importância para ela. Então, o positivismo retoma e leva às últimas consequências o papel reservado à razão, né, ao pensamento racional, de descobrir as relações constantes e as relações necessárias entre esses fenômenos sociais, ou seja, leis até aqui invariáveis, ou seja, inflexíveis, que não muda, né? Que vai ser também um reflexo dessa noção de uma linha histórica linear, e tanto essa linha histórica linear como leis invariáveis são pontos de crítica do positivismo, que outras correntes dentro das ciências sociais lá na frente vão passar a criticar, mas a gente vê um pouco sobre isso também nas próximas aulas. Aqui é importante perceber como que, apesar de ter sido criticado e refutado posteriormente, isso aqui foi essencial para o surgimento dessa ciência. E aqui, como vocês podem ver no próximo slide, né, ao entender, né, essa concepção, essa concepção desses fenômenos humanos, essa ideia, essa lógica aqui que a gente está trazendo, ela expulsa a noção, por exemplo, de liberdade, né, essa discussão que a gente fez aqui em torno do positivismo, devido ao postulado determinista, né, a gente viu aquela questão lá de leis deterministas. Então, aqui já pode ser pensado como um fator de crítica posterior. Então, a relação em que uma mesma causa determina sempre o mesmo efeito e desconsidera as formas de compreensão da realidade que não são positivas. Então, pensando com base no estado positivo, né, o Kant vai... Então, pensando com base no estado positivo, o Kant ele classifica as ciências e vai distinguir 5 dessas ciências, uma espécie de 5 grandes ciências ali, né, na concepção dele, que vai ser a astronomia, a física, a química, a fisiologia, né, que aí é ali em torno das discussões em torno da biologia, e a física social, ou que depois a gente chamou de sociologia. Essa ordem é uma ordem lógica, né, de conhecimento, cronológica, lembre-se que ele está pensando naquela ideia linear de história, de desenvolvimento, né, então assim, do menos para o mais, cronológica e hierárquica, né, ou seja, da menor para maior, que pode, onde a sociologia aparece como dentro, né, dessa perspectiva de lógica, de cronológica, de hierárquica, essa ciência
essa física social ou sociologia, aparece como o poder dominante em relação à totalidade dos saberes científicos. Então ele seria, aqui nesse período, o maior dos conhecimentos científicos, ok? O mais completo. A física social tomaria modelos da biologia e explicaria, então, a sociedade como um organismo coletivo, tá? Quando a gente usa, por exemplo, esses termos como organismo, que também vai voltar alguns termos ali também da biologia no Durkheim, então vocês vão poder perceber essa influência de modelos. Então, inspirado por essa lógica, né, o autor que a gente está vendo hoje vai afirmar que apenas uma elite teria capacidade para desenvolver inteligência e moral que deveriam dirigir e servir de modelo em nome da harmonia e da ordem social, para que essa ordem se mantesse de forma harmônica e se desenvolvesse, né? Então ela crescesse, ela progredisse essa sociedade, né? A fim de garantir essa noção de progresso, de desenvolvimento científico, tecnológico, produtivo, etc. E aí percebam, como eu falei para vocês, né, aquela questão dos pontos de crítica, percebam como essa ideia, posteriormente também, vai ser refutada, essa noção de que somente um grupo específico teria essas capacidades, ok? Mas até aqui, né, até esse momento, isso foi muito importante para o desenvolvimento da disciplina. Então, a sociologia do Comte vai girar em torno de núcleos constantes, né? Lembre que ele fala daquela questão das leis invariáveis, como propriedade, como família, como trabalho, como pátria, como religião. Todos esses conceitos também, né, a partir do desenvolvimento, né, ao longo do tempo da sociologia, refutados. E também ele vai pensar categorias que a sociologia vai debater inicialmente, né? Essas proposições de categorias vão ser muito debatidas, né? E muito analisadas de forma crítica. Lembre-se daquela questão, né, de senso comum, senso crítico, desde a origem da sociologia. Então, percebam como alguns conceitos, algumas noções, mesmo sendo fundamentais na origem, vão permitir o desenvolvimento dessa ciência justamente por essa noção de pensar, de desnaturalizar tais entendimentos, tá? E aí, 4 exemplos, né, que eu já trouxe para vocês aqui e que estão presentes já desde esse período. A gente vai ver alguns deles, né? O Weber, por exemplo, trabalhando na questão da religião, o Marx trabalhando na questão do trabalho, por exemplo, tá? São ali pensados e debatidos criticamente desde então até a atualidade. A gente tem vários sociólogos atualmente que discutem também, né, esses termos, como que eles influenciam na nossa sociedade, quais são o papel deles ali naquela sociedade, né? O que precisa ser repensado, ser mudado e assim sucessivamente. Então, no cenário de mudanças e de efervescência social do pós-revolução francesa ali, né, onde o Comte está inserido, ele tenta resolver o mal-estar social que existia até então por conta dessa efervescência, né? Tenha em mente que ele está sempre na cabeça aquela questão de uma ordem, de uma manutenção, de uma harmonia, para que essa sociedade fosse ali se desenvolvendo, atingindo o progresso de forma, né, racional, científica, etc. Então, essa questão da efervescência ali, né, era visto como uma espécie de mal-estar e precisava ser resolvido, né? Diferente de outros autores que não vão entender essas efervescências como algo negativo, mas sim como algo positivo que favorece o próprio desenvolvimento da sociedade, né? Mas para ele, isso era visto como uma espécie de mal-estar e era preciso reestabelecer a ordem para que esse progresso continuasse acontecendo. E aí, no entendimento dele, essa ordem, né, seria reestabelecida via filosofia positiva, via a física social, né, de caráter positivista. E aí, vamos pensar aqui só rapidinho, né, essa noção do positivismo no Brasil. Porque às vezes a gente não percebe, mas tem coisas do nosso cotidiano, tem aspectos do nosso cotidiano que é uma influência direta dessas noções do positivismo, né? E aí lá na frente, quando o positivismo for criticado, isso nos dá ferramentas para criticar alguns aspectos que até hoje estão presentes e que a gente não parou para pensar naquele movimento que eu disse para vocês de desnaturalização, de pensamento crítico, né? Aqui,
Como vocês podem ver no slide, eu já tinha mencionado, né? Hoje, o autor, o Comte, é um autor ultrapassado, ele é bastante criticado nessa noção do positivismo, mas a sua importância se mantém pelos primeiros passos sociológicos que ele deu, né? Desenvolvendo a física social, né? Ele ofereceu uma nítida influência para o Durkheim, por exemplo, como a gente vai ver, né, nas próximas aulas, e inspirações também para outros pensadores que provocou e permitiu desenvolver, inclusive, uma espécie de religião também positiva, né? Com ênfase na ciência, etc. E aí, essa doutrina social positivista, baseada na ciência, influenciou também o pensamento, né, no continente latino-americano. Então, isso teve influências no Brasil. Geralmente, os aspectos do positivismo eram bastante característicos, né, em jovens da pequena burguesia comercial nacional que saía daqui e estudava fora, na Europa, né, na França, na Inglaterra, por exemplo, né, pertencentes a cidades que estavam em processo de crescimento até então, que ansiavam pela industrialização, né, essa noção de progresso também, né, que eles traziam muito forte quando eles voltavam ali da Europa, né, desses estudos, desse período de estudo, e se contrapunham aos interesses dos proprietários de terra. Lembrando que, por exemplo, no contexto brasileiro, quando estava ali no início dessa transformação da sociedade, a questão agrária, os proprietários de terra representavam um atraso, enquanto as cidades representavam o progresso. E esses entusiastas do positivismo, né, viam justamente a grande influência no governo, por exemplo, na política, por exemplo, desses grandes proprietários, como algo retrógrado. Então eles estavam defendendo ali, né, essa noção do positivismo, da cidade, do urbano, do progresso, ok? Um exemplo claro que a gente vai ter, né, aqui para pensar positivismo no Brasil, é que em 1876 é fundada a Sociedade Positivista do Brasil e dois de seus membros, né, o Miguel Lemos e o Teixeira Mendes, são os idealizadores da bandeira brasileira, por exemplo. Então, quando você olha lá para a bandeira, perceba que está escrito ordem e progresso, né? Então, o lema que está na nossa bandeira é um reflexo claro dessa noção de positivismo, da influência do positivismo no Brasil, nesse período. E assim como a noção de positivismo foi refutada e criticada pelos pensadores da sociologia que vieram depois, é interessante a gente pensar também criticamente essa noção de ordem e progresso que está expressa ali na bandeira nacional, né? Então, por que foi escolhido, por que está expresso, o que representa até hoje, né? E assim sucessivamente. Por isso, apesar do Comte, né, já ser um autor ultrapassado, é importante a gente entender um pouco sobre ele, o pensamento dele e o que ele influenciou, tá? Porque às vezes a gente encontra reflexos disso no dia a dia e nem para perceber, né? Então, agora, quando você olhar novamente para a bandeira nacional, tentem se lembrar do que representava o positivismo, né? Não só nos aspectos positivos, mas também nos aspectos negativos e no que ele foi criticado, como aquela noção, né, de leis irrevogáveis, de uma linha, né, de história que é evolutiva e quais as consequências disso, e assim sucessivamente. Bom, sobre o Comte, os aspectos principais são esses. Se vocês tiverem a oportunidade, leiam mais sobre ele, né? Como eu falei para vocês no início, a sociologia e as ciências humanas no geral requer dedicação, requer leitura, né? Não é uma ciência impossível de ser feita, mas requer dedicação, assim como todas as outras. Eu deixei também uma indicação, como vocês podem ver aqui no slide, de vídeo no YouTube, né, caso vocês queiram estudar de forma um pouco mais aprofundada depois. Então fica aí a indicação e até a próxima.